Agora, vamos dar continuidade à resolução de exercícios de análise combinatória. Primeiramente, vamos resolver alguns exercícios de fatorial. Ok? Vamos lá. Imagina que eu queira calcular 5 fatorial. Vocês sabem que 5 fatorial nada mais é do que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E vamos obter então aqui, 120 fatorial. Tudo bem? Então, 4 fatorial. 4 fatorial, esse símbolo de exclamação, nós vimos na aula anterior que nada mais é do que multiplicar o 4 pelo seu antecessor, o antecessor pelo antecessor, até chegarmos em 1. Então, nós temos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. 3 fatorial, mesmo raciocínio. 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 2 fatorial, 2 vezes 1, que é igual a 2. 1 fatorial, por definição, nós sabemos que é 1. E 0 fatorial, por definição, vai ser 1. Ok? Vamos fazer alguns exercícios, então? Veja bem. Vamos imaginar que você se depare com o exercício. Calcule o valor de 4 fatorial mais 3 fatorial. Nesse momento, eu quero chamar a atenção de vocês por um motivo. Olha aqui. É extremamente tentador você querer somar 4 fatorial mais 3 fatorial e dizer que o resultado disso é 7 fatorial. Olha, presta bem atenção no que eu vou falar. Nunca, nunca, jamais faça isso. Não soma ou subtraia fatoriais. Ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão calcular o fatorial de 4 primeiro e depois o fatorial de 3. Olha só, então eu sei que o fatorial de 4 é 24 e o fatorial de 3 é 6. Somando isso, nós vamos obter como resultado 30. Ok? Olha, agora veja bem, se fosse 7 fatorial então, 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá um total de 5.040, ou seja, eu tenho um valor de 5.040. Ok? Sendo assim, você tem que observar que 4 fatorial mais 3 fatorial é diferente, ou seja, os resultados são distintos. Certo? Bom, vou exigir que vocês saibam fazer também um exercício semelhante a esse, 10 fatorial dividido por 8 fatorial. O que você vai fazer? Você vai fatorar o 10. O que é fatorar o 10? Transformar ele em produto, ou seja, você vai fazer o 10 fatorial, na verdade, né? Você não vai fatorar o 10, perdão. Você vai pegar o 10 fatorial, você vai fazer 10 vezes 9 vezes 8. Você vai parar o fatorial quando você chegar no denominador. O denominador não é 8 fatorial? É ou não é? Não é 8 fatorial? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, Você vai multiplicar. 10 fatorial é a mesma coisa que 10 vezes 9 vezes 8. E aqui você vai colocar o pontinho, a exclamação, Por que você vai colocar? Por que eu coloquei exclamação aqui? Porque eu sei que aqui, pessoal, eu sei que isso aqui é a mesma coisa que 8 fatorial, é a mesma coisa que 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que está representado por 8 fatorial. Mas, Leandro, por que eu não desenvolvi? Eu quero desenvolver até chegar em 1. Beleza, você é a pessoa mais feliz do mundo. Qual que é o jeito melhor de fazer? O jeito que você sabe. Só que, se você manter o 8 fatorial aqui, vocês estão vendo que aqui embaixo eu também tenho o 8 fatorial, que não é aquele mesmo bloco, e depois você não vai ter que simplificar todo mundo? Então você simplifica de uma vez aqui, o 8 e o 8. Vai sobrar 10 vezes 9. Entenderam? Então, eu vou ter isso aqui, simplificando, eu vou ter 90. Tudo bem? Então tá bom. Então, agora, vamos fazer alguns exercícios de análise combinatória, porque eu sei que vocês vão ter alguma dificuldade. Qual foi essa dificuldade? Vocês vão ter interpretação. Interpretação de texto. A dificuldade de vocês não ser essa. A conta por si só é só fazer multiplicação. Mas a questão é interpretar o que está pedindo. O que o exercício está pedindo? O que eu tenho que fazer agora? Quais são os procedimentos? É isso que está acontecendo, que são as dificuldades que vocês têm. Então vamos lá.
Imagine que surge esse exercício aí para você. Uma moça possui 5 camisas e 4 saias. De quantas maneiras ela poderá se vestir? Pensa. Você concorda comigo que se ela pegar uma camiseta, ou uma camisa, perdão, ela tem 4 combinações de saias que ela possa utilizar para cada uma dessas camisetas? Dessas camisas? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vocês vão fazer isso, ó. Você vai colocar lá camisas e saias. Vocês vão colocar as iniciais. Quantas camisas disponíveis vocês têm? Ela tem, a moça tem. Não é 5? Então você vai colocar 5. Ó, perdão. Aqui tá trocado, ó. Aqui está trocado. Na verdade, isso aqui é saia. Vamos excluir isso aqui e vamos colocar saia. Quantas saias ela tem disponível? 4. E quantas camisas ela tem disponível para utilizar? 5. Então, se ela tem 4 saias e 5 camisas, você vai usar o princípio fundamental da contagem, ou seja, você vai multiplicar 4 vezes 5 e vai encontrar 20 maneiras. Porque a minha pergunta é de quantas maneiras ela pode se vestir? Ou seja, para cada saia ela tem 5 camisas disponíveis, perfazendo um total de 20 maneiras. Vocês entenderam? Entenderam mesmo? Então tá. Então vamos fazer mais um exercício. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Pensa um pouco. Já pensaram? Pensa mais um pouco. Ó, então vamos lá. Você tem 3 moedas. Ou uma moeda lançada 3 vezes. O raciocínio é o mesmo. Nós vamos indicar por C, cara, e por K, coroa. Certo? Eu vou fazer um diagrama de árvore. O que seria isso? Olha aqui para vocês verem. Seria assim, ó. Eu tenho o primeiro lançamento, eu tenho o segundo lançamento e tenho o terceiro lançamento. Porque a moeda é lançada 3 vezes. Então vocês vão fazer o seguinte raciocínio. No primeiro lançamento, quando você lança uma moeda para o alto pela primeira vez, o que você espera que ocorra? Ou você espera que ocorra cara, ou você espera que ocorra coroa, considerando que a moeda não é viciada. Tá? Então tá. Então, qual é o número de possibilidades que eu tenho? 2. Olha aqui. No segundo lançamento, o que você espera que ocorra? Eu espero que ocorra cara ou coroa. Eu também tenho 2 possibilidades de resultado. E no terceiro lançamento, o que você espera que ocorra? Que caia cara ou coroa. Então eu também tenho 2 possibilidades. Mas um raciocínio para entendimento é assim, ó. Vamos pensar. No primeiro lançamento, eu estou supondo que caiu cara. No segundo, pode ocorrer cara ou coroa. Entendeu? Se você supor que caiu cara no primeiro lançamento e que caiu cara no segundo lançamento, no terceiro você tem cara ou coroa. Se você supor que no primeiro lançamento caiu cara e no segundo lançamento caiu coroa, no terceiro você espera que ocorra cara ou coroa. Agora, nós podemos pensar diferente. No primeiro lançamento poderia ter ocorrido coroa. E se tiver ocorrido coroa, eu vou obter no segundo lançamento cara ou coroa. Se tiver ocorrido coroa no primeiro lançamento, cara no segundo, no terceiro eu espero que ocorra cara ou coroa. Mas pode ter ocorrido coroa no primeiro lançamento, coroa no segundo. Quando você for lançar pela terceira vez, você espera que ocorra cara ou coroa. Só que lá no exercício, o que ele está falando? Lá no exercício anterior. No exercício anterior, ele está dizendo, na pergunta do exercício é quais são os possíveis. Eu não estou perguntando qual o resultado. Quais são os resultados que eu vou esperar? O número de possibilidades. São esses, ó. Cara, cara, cara. Estão vendo aqui, ó? Cara, cara, cara. Obtive isso. Cara, coroa. Obtive isso. E assim eu vou indo sucessivamente.
Qual o total de resultados? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho o quê? 8 possibilidades. Ó, 8 possibilidades. É o que nós temos. Leandro, eu vou ter que fazer sempre isso tudo? Não, esse é um raciocínio. Tem um outro. Olha aqui, ó, o que vocês podem fazer? Tem um outro raciocínio que é assim, ó. Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro lançamento. Ok? O que você espera que ocorra? No primeiro lançamento, quais são os possíveis resultados? Quantos são? 2, não são? Cara ou coroa. No segundo lançamento, quantos possíveis resultados? 2, cara ou coroa. E no terceiro? 2, cara ou coroa. Você vem aqui e multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, então eu tenho 8 possíveis resultados. Entenderam? Mais um exercício? Olha só. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos significativos? O que seriam esses algarismos significativos? Seria todos os números todos os algarismos de 1 até 9. Beleza? Então aí, o que vai acontecer? Você vai pensar o seguinte. Se eu quero formar número de 3 algarismos, então eu tenho aqui, ó, a centena, dezena e unidade. E você pode, ou melhor, vocês podem vir aqui e colocar qualquer um de 1 a 9. Qual o número que você pode substituir na centena? Qualquer um dos 9. Você concorda comigo? Então, eu vou ter isso aqui, ó. 9 possibilidades. Na dezena, quais números que eu posso colocar? Qualquer um dos 9. E na unidade? Também 9. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar 9 vezes 9 vezes 9 e vai obter um resultado de 729 números. Então, eu tenho, com 9 números, com 9 algarismos, eu tenho 729 combinações de números. Eu tenho 729 números. Entenderam? Só que aí existe uma palavra mágica nesse tipo de exercício, que é o seguinte, ó. E se tiver a palavra distintos? O que seria distintos? Lá, quantos números de 3 algarismos distintos? Ou seja, o número que você colocou aqui na centena, você não pode colocar na dezena. Ou o número que você colocou na dezena não pode colocar na unidade. Ou o número que você colocar na unidade não pode colocar na centena. Ou seja, você não pode ter a sequência de números 3, 3, 333, 995, por exemplo. Você não pode. Então, como que você faz? Como que eu vou fazer? Eu vou desenvolver nesse caso. Olha lá. Ó. Se eles fossem distintos, você ia fazer isso aqui. Ó. Eu tenho 9 números que estão disponíveis para utilizar na centena. Então, olha aqui. Ó. Eu tenho aqui centena, dezena e unidade. Eu posso usar qualquer um dos 9 na centena. Uma vez que eu usei um dos 9 na centena, eu só posso usar... Opa, perdão, gente, aqui, ó. Aqui é centena, aqui é dezena e aqui é a unidade, ó. Uma vez que eu usei um dos 9, me sobram 8 para substituir na dezena. Uma vez que eu utilizei um dos 8, me sobram 7 para substituir na unidade. Multiplicando esses resultados, eu tenho 504 números. Ok? Então, vamos fazer mais exercício. Olha, faça a leitura desse exercício. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar no sistema de numeração decimal? O que mudou essa pergunta para a anterior? Eu estou trabalhando com 4 números, quantos números de 4 algarismos? Então eu quero trabalhar com 4 algarismos, ou seja, e eles têm que ser distintos, ou seja, eles não podem se repetir. Então, quais são os algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu tenho um problema em relação à questão anterior, é que agora eu tenho 0. E esse 0 enrola a minha vida. Então vocês têm que tomar cuidado quando você tiver esse 0 aqui. O que vocês vão fazer? Eu vou ter a unidade,
a dezena, a centena e a unidade de milhar. A unidade de milhar não pode entrar o zero. Por quê? Nunca pode entrar o zero aqui. Porque se entrar o zero aqui, eu vou criar números de 3 algarismos. Concorda comigo? Olha aqui para você ver. Ó. Se eu fizer esse número aqui, ó, 0, 3, 1, 4. Esse número aqui é 314. Ele tem 3 algarismos. Vocês entenderam a diferença? Que é diferente de eu escrever isso aqui, ó. Agora sim eu tenho 3014. Que é diferente de escrever aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho 3140. Então, ao invés de fazer todas as combinações possíveis, eu ia demorar uma eternidade fazendo todas as combinações possíveis aqui. E por quê? Não me interessa quais são os números, me interessa quantos números eu posso criar. E não quais são eles. Então, aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aqui, ó. O número não pode começar por zero. Sendo assim, eu posso utilizar aqui, ó, na unidade de milhar, eu posso utilizar 9 algarismos, que são esses 9 aqui, ó. Eu posso utilizar qualquer um desses 9. Uma vez que eu utilizei um desses 9, quantos sobraram para utilizar na centena? 8. Só que agora eu posso incluir o zero? Posso. Então é 8 mais o zero, que são 9 algarismos. Utilizei um dos 9 aqui na casa da centena, sobram quantos para a casa da dezena? 8. E ao utilizar um dos 8 aqui na casa da dezena, me sobra quantos para a unidade? 7. Por que eu estou fazendo isso? Porque eles são distintos. Fazendo os cálculos, eu vou obter 4.536 números. Ok? Vamos fazer mais uma sequência de exercício? Vamos lá.